irmãos, hoje eu vou fazer um vídeo diferente. Eu acho que é complicado, mas enfim. Tira as pessoas da sala, as pessoas que não tem problema de pressão. E como vocês viram, né? Vamos cortar a língua ao vivo, né? Eu tô aqui com o meu. Esse aqui é um estilete. Esse aqui eu não sei qual que vai cortar melhor aqui, né? Mas enfim. Tem esse daqui. Tem esse aqui também, que é tipo uma serrinha. Temos também um saca-rolho. Temos uma chave Phillips. Temos outra aqui que eu não sei o que é difícil levantá-lo. Mas tem bastante, eu vou ver qual que eu vou usar aqui. Tem um abridor também aqui, né? Um abridor. Vamos ver o que mais que tem aqui. Bom, enfim, eu tenho várias aqui para cortar, né? Vamos ver como que vai dar para cortar, né? Vamos ver. Temos outra aqui, eu tenho 5, são 6 já, né? São 6. Né? O YouTube ficou até com medo de notificar o pessoal, né? Cortar a língua ao vivo, né? Cadê o pessoal? Não chegou ninguém? Mas vamos ver. Aqui está o estilete, tá certo? Aqui está o estilete e vou esperar o pessoal chegar aí, né? Nós vamos aprender como que a gente vai fazer para cortar, né, a língua. Eu acho que, vamos lá. Bom, para chegar a 500 pessoas eu começo a cortar, certo? Aqui também tem um aqui que é bom, ó, olha só. Esse aqui vai ser tremendo. Eu acho que aquela com a serrinha é melhor aqui. Assim. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é um canivete. E esse aqui é a língua. Mas isso aqui é para chamar. Tá enferrujado. Isso aqui é para chamar a tua atenção. Vocês que quisessem parasse para pensar, vocês não sairiam desse vídeo até ele acabar. Porque eu estava falando com Deus e o Senhor, eu falava, Deus, eu estava preparando o ensino sobre jogos e o Espírito do Senhor me visitou. Já começou a esquentar. Desculpa aí, mas já começou a glória de Deus descer sobre esse lugar. E nós vimos, e eu comecei a entender qual que era o mal do século. O mal do século não é a pandemia. O mal do século é o que está acontecendo e hoje a Bíblia vai comer. Por que eu falei de cortar a língua? Por que cortar a língua ao vivo? Porque a palavra de Deus vai cortar a tua língua agora. E a Bíblia diz, Jesus disse que é melhor arrancar teu membro fora e entrar no céu sem membro do que com todos os membros para o fogo do inferno. Tiago está escrevendo que a língua é um membro mais pequeno do corpo, mas é o maior responsável de levar pessoas para o fogo do inferno. Tiago está dizendo, dá o seu like e compartilha, vai logo, vou esperar. O relógio tem aqui. Já compartilhou? Deu like no vídeo? Estou esperando. Temos que alcançar a alma, gente. Quem vai falar que é Jesus, não sou eu não. Põe lá no status do seu WhatsApp. Vai. É agora. Nós estamos falando de algo muito sério. Coisas pequenas, rabisco da terra. Lá sabemos nós que na Bíblia inteira sabe que Deus, ele pega as coisas pequenas para confundir as grandes. Pega as coisas fracas para confundir as fortes. Mas nesse momento aqui, é o contrário. É essa pequenininha coisa que derruba todo o corpo. Então vamos falar hoje sobre língua.
Meus irmãos, quando eu falo para vocês, não estou atacando ninguém com esse vídeo, eu acho que esse vídeo vai ser ataque para aqueles que estão fora. Quando eu falo para vocês que não somente o mundo, mas como essa plataforma do YouTube, tem pessoas que da paz do Senhor, fala de Jesus nos vídeos, mas não conhecem a Deus, vocês ficam nos comentários me atacando. Só você que conhece, só você que é um santo. Vamos comparar as obras com a realidade. Vamos ver quem está certo e quem está errado. O que hoje vocês vão ter um ensino, é um ensino muito poderoso. É um ensino que vai fazer você meditar e pensar 10 vezes antes de falar algo. Vamos olhar e vamos ver que realmente quem está certo. Quem realmente está vivendo e conheceu a Jesus de verdade. Hoje nós vamos falar sobre difamações que vêm da língua, pronúncias, profecias e algo mais que vem à tona no mundo tão cruel. Igreja, desculpa aí, mas dá licença, o negócio começou a esquentar, hein? Cada vez que a gente fala, esquenta mais ainda. Mas vamos lá. Não estou aqui de terno nem gravado, porque roupa não faz diferença. O que faz diferença é a unção. Igreja, primeiramente, eu vou dizer uma coisa muito séria. Nós precisamos entender que a língua, ela tem vários sentimentos de destruição. Tanto para os que murmuram, e tanto para os que profetizam, e tanto para os que invocam o mal do próximo. Então, vocês têm que tomar muito cuidado do que nós vamos falar hoje. Hoje eu quero ensinar vocês a respeito de dominar o corpo. Sabe o que ele disse? Quem domina o corpo, a língua, consegue dominar todos os membros do corpo. Então, peraí, quem domina a língua consegue dominar o corpo inteiro? Sim, é o que a Bíblia está falando. Então, vamos ler a palavra de Deus. Pega a Bíblia comigo. Glória a Deus. Abre em livro de Provérbios, no capítulo 18, no versículo 21. E nós vamos viajar agora nesse ensino que pode mudar a tua vida e pode colocar você dentro da arca da salvação. Provérbios, capítulo número 18, versículo de número 21. Meus irmãos, vocês vão ver um ensino como vocês nunca viram na vida de vocês. É algo muito sério. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá? Tá, e está escrito assim, preste atenção. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, e que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Olha a sabedoria de Salomão. A língua, ela tem poder sobre a vida e sobre a morte, mas quem gosta de usar vai comer do seu fruto. Se você plantar nela para a morte, você vai colher a morte. Se você plantar para a vida, você vai colher a vida. Vamos lá. Estamos falando da língua. O que a língua traz? Uma das coisas que traz também os prazeres da carne, que é a murmuração, pois a Bíblia diz que os murmuradores não herdarão o reino dos céus. O que é usar a língua para a morte? É quando você está passando uma prova e você fica murmurando. Parece que não, igreja, mas não é difícil não murmurar. E é por isso que o autocontrole da língua, que em pequenas coisas, por exemplo, você está passando uma prova, pô, Senhor, não dá mais, eu não aguento mais, isso já é uma murmuração. Quando você fala, não estou aguentando mais, coisa que você não precisa nem falar um palavrão, só do fato de você murmurar, você já não entra no céu. É algo muito forte, porque Jesus, ele sabia que os fariseus iam falar antes de falar. O próprio Deus, ele fala assim, antes de você falar alguma coisa, o Pai já sabe que você vai falar que está dentro do seu coração. Então, por quê? Porque a língua, ela fala da voz para fora, mas existe algo que fala por dentro, que é o nosso sentimento. Então, desde o nosso sentimento, antes de produzir a fala, Deus já sabia o que foi produzido lá dentro, porque Ele sonda os nossos corações por dentro. Então, é essa virtude que Deus tem, que o homem não consegue calcular e nem consegue compreender ao menos. Então são sentimentos esses que dá sim a ênfase de que a vida, na nossa vida, ela é muito passageira. A nossa vida, ela passa-se como um raio e passa-se de uma forma muito, mas muito forte. Igreja, queria dizer a vocês que esse tempo dessa conduta ética em fala e a conduta ética de trazer a existência naquilo que foi produzido mentalmente
e dentro do coração sai o fruto tanto da morte e tanto da vida. Então, sabemos nós que não é aqui, começa dentro, a sondar o coração. Davi disse: ó Deus, tu sondaste o meu coração, tu encontraste dentro de mim os meus sentimentos. Então começa dentro do homem, começa dentro da mulher. Então a língua, ela somente vai exclamar aquilo que é sentido. Então, por isso que esse ensino é um ensino que você vai comentar, vai compartilhar, você vai falar: olha o que o pastor está falando ali, é muito forte, tá certo? Eu tenho obrigação aqui, como servo de Deus primeiramente, para depois falar que eu sou um youtuber. Eu primeiro sou um pastor, para depois ser um youtuber. Então eu tenho que entender que aqui não é inscritos, são almas, e tudo que eu falar aqui eu vou ter que dar conta no dia do juízo. Então é claro que eu preciso estar em posicionamento de ensino, para que vocês entendam a verdade, entendam o que é certo, entendam aquilo que esconderam de vocês, aquilo que homens nesse YouTube não têm sabedoria para ensinar, e ensina de qualquer forma, sem aprofundamento bíblico e espiritual. E eu preciso, como a Bíblia diz, que uns foram adaptados e ungidos para ensinar, outros não foram, e eu fui ungido pelo Espírito Santo para ensinar a verdade. Então, nós estamos falando algo muito forte, a língua que você vai comer o fruto do bem e do mal. Lembrando, meus irmãos, o fruto do bem e do mal existia no Éden, tinha o fruto do bem e também existia o fruto do mal. O fruto do mal, a igreja, era a árvore infrutífera. Então a Bíblia menciona que a língua também come, através de palavras e atos. A primeira coisa, a murmuração. Vamos começar por murmuração. Murmuração é algo muito forte. Existem dois tipos de murmuração. A murmuração que você fala entre você e Deus, que você murmura, assim como também o povo murmurou no deserto. Quem lembra? Mas o Deus que tira nós do Egito, que comiam, bebiam para nos matar aqui no deserto, e por murmurações como essa, Deus ainda deu de misericórdia e deu de comer e beber, mas continuaram murmurando. Até mesmo Moisés, por sua murmuração, ficou sem entrar na terra de Canaã. É muito sério, é coisas pequenas, mas nos castiga por uma eternidade. É o fogo do tormento. Então, existe essa murmuração. Agora, o segundo tipo de murmuração é murmurar contra o seu próximo. Você falar mal do seu próximo. Olha o que diz em Salmo 101:5. Por isso que eu falo, igreja, saiam de canais de fofoca. Se você vê um canal no YouTube falando mal do outro, põe assim, não tem interesse. Seja de mim, seja de quem for. Igreja, quem faz essas coisas estão guiados pelo Satanás, o Lúcifer. Quem defama o teu próximo, tanto às escondidas, não ficará sem seu castigo. E não é eu que estou falando, igreja. Vocês têm que abrir os olhos, tira esses camas dos ouvidos, parem de olhar e seguir esses povos que estão indo para a morte. Você que é incompetente demais de ficar atrás dessas fofocas gospel. Vamos ver o que está escrito em Salmos, capítulo 101, versículo 5. Vamos lá. Farei calar o que difama o seu próximo às escondidas. Não vou tolerar homem de olhos arrogantes e de coração orgulhoso. Quem falou isso? Deus. Eu farei calar. O que ele está falando? Não vou fazer calar agora. É no dia do juízo. Quem difama o teu próximo. Pode ser quem for, meus irmãos. Difamação é algo muito sério, que Deus abomina. E por quê? Porque traz contenda, discórdia, dissensão e facção. Então são obras atraídas através do fruto da língua, que dá língua para a morte, da morte para a condenação, e da condenação para o juízo final, sendo réu do inferno e também atribulado diante de um julgamento e banidos da face do Senhor. Então vamos que é o fruto da língua. Ele foi levado para essa condenação. Então é muito sério. Então é melhor, vamos cortar. Não cortei. Porque cortar a língua é cortar na palavra. Precisamos ter intuito, disciplina. E quando tocamos a disciplina, automaticamente temos o corte da língua. E vemos que também, meus irmãos, que em Levítico, desde lá, Deus fala lá no capítulo 19, se você quiser acompanhar, 19, 16, está dizendo: não espalhe calúnia do meio do meu povo. Não fale mentiras. Não se levante contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Então Deus está falando: eu sou o Senhor. Não se levanta contra a vida. Essa camisa é estranha, ó. Parece que eu levantei os meus olhos, parece que são 2 seios, ó. Eita, 2 seios, ó. Eita.
Que isso, Jesus? Misericórdia. Ai, parece que eu estou de seios agora. Que é isso aqui? Camisa aqui que eu ganhei. Ai, que palhaçada, meu. Até assustei agora. Então, precisamos entender que quando ele diz, eu sou o Senhor, e não admito isso no meio do meu povo. Eu não admito isso no meio do meu povo. De forma nenhuma, que ninguém se levante em calúnia contra o próximo, e que ninguém faça essas coisas escondidas. Então, Deus abominava essas coisas. Amém, igreja? A glória, o domínio de zelar pelo povo, de dar mandamentos e também julgar o povo é de Deus. Paulo disse, não julgue antes do tempo. Então a difamação é algo muito sério. Quem um dia fez vídeo contra o seu próximo vai pagar no juízo. Ninguém escapa, não vai escapar. Se ficou gravado no seu celular o vídeo que fizeram contra mim ou contra você, imagina no coração de Deus no livro das obras. Então este povo estão brincando, eles não entendem que a condenação será grande, não somente no YouTube, mas você em casa, no seu dia a dia. Tiago capítulo 3, 7 e 8, é uma das palavras mais fortes. Tiago fala assim, toda espécie de animais, aves, répteis, criaturas do mar, doma-se, tem sido dominada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar, é um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Olha aí, o homem domina tudo, domina os pássaros, domina os quadrúpedes, domina tudo, mas quem se pode domar a língua? Meus irmãos, é o mal do século. Se você pegar bem, as irmãs do círculo de oração, elas fazem um chazinho da tarde só para fofoca. Antigamente as irmãs do círculo de orações, elas se encontravam para orar uma pelas outras. Hoje é o chá da fofoca da tarde. Uma irmã fica no WhatsApp o dia inteiro fofocando a vida dos pastores. Outra fica o dia inteiro fofocando a vida das irmãs. Então isso, meus irmãos, é o final de um tempo, onde os homens seriam de língua venenosa. E realmente eles não têm temor mais a Deus. Eles não conhecem mais que tudo que eles falam será no dia do juízo, caso sério. Será assim, meus irmãos. Será assim, minha igreja do Senhor. Uma condenação absoluta. Será assim, meus irmãos. O tempo da ira de Deus. Será assim, igreja. O tempo da grande destruição de todos os famosos faladores, dos contenciosos, daqueles que ficam defamando seus irmãos, e tanto nas escondidas, tá? Às vezes você não está aqui, acabou uma live dessa, fica falando mal de mim, mas eu não vi, mas nas escondidas Deus lá estava. Então foi isso que ele disse. Então começa lá no capítulo 4 também de Tiago, depois do 3, 7, 8, lá no versículo 11, ele diz, irmãos, não falem mal um dos outros, quem fala contra o seu irmão, ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Irmão, presta atenção você que está em casa. Aqui está o meu irmão, meu irmãozinho, a Rosinha, a Dona Rosa. Tudo bem, Dona Rosa? Se eu falo contra a Dona Rosa, eu estou contra a lei de Deus. Eu estou indo contra Deus. Por isso que Jesus ele chega uma hora e fala, olha, eu tive fome. Eu tive fome e tu me deste comer. Mas quem era o Senhor? Era o próximo. Eu fui preso. Mas eu fui preso? Que hora? Eu era aquele que foi preso. Eu tive sede, é o próximo. Então todo momento que você bate no próximo, você está batendo em Jesus, você está agredindo a Jesus, você está destruindo a base espiritual, que é o conceito do próximo e o amor dele. Então é muito sério. E quando você julga a lei, não está cumprindo, mas tem agindo como juiz. O Tiago está falando, você é o juiz do quê? Quem é você para colocar o seu próximo como condenado? Quem que vai julgar você? É o grande juiz. E você não tem poder nenhum para falar que o outro é assim, que o outro é assim, e tampouco que vai para o inferno. Não existe na Bíblia Sagrada que a Bíblia dá menção que pode fazer vídeos contra o teu irmão. Não existe na Bíblia Sagrada nenhum versículo que a Bíblia aprova contenda e dissensões entre pessoas. Não existe na Bíblia Sagrada nenhum versículo que fala sobre que Deus ama a contenda. Ao contrário, é abominável aos olhos do Senhor. Então vocês estão sérios nesses canais de plataforma, querendo ganhar sucesso, mídia, inscritos,
mas vão ficar fora da cidade santa. E é isso que não somente na internet, como também no WhatsApp que você recebe, quando você compartilha algo de alguém, quando você expõe alguém, você está indo para o réu de juízo. Seja quem for, seja o que for, seja qualquer situação. Nós sabemos que o maior compartilhamento que teve dentro do reino gospel foi quando o JA pegou cheirando de cocaína dentro do carro. Louco de cocaína, falando em línguas. Aquilo pegou e teve uma repercussão muito grande, estava saindo no WhatsApp na época. E aquilo, quem compartilha isso, está também trazendo escândalo. Está fazendo a sua parte de réu. E vão ser julgados, porque quem tem que julgar o JA era Jesus. Quem tem que cuidar da alma dele não é você, é Jesus. Então não temamos mais de falar de ninguém, ao contrário, chorar com os que choram que caíram, alegrar com os que se alegram, aqueles que se levantaram. Então é muito interessante a postura ética de um cristão, a observar o que deve fazer num momento tão difícil como esse. É olhar para si mesmo e imaginar que aquele que caiu poderia ser você. Então muitos se colocam como santos, uma santificação totalmente tola, que não atributa nenhum aprofundamento espiritual. Pessoas que julgam ser religiosos, porque os fariseus também julgavam Jesus. Os fariseus se julgavam eles mesmos, murmurando, dizendo que só eles eram filhos de Abraão, sendo que Jesus disse, até dessas pedras pode suscitar filhos de Abraão. Então, a maledicência, ela é muito grande nos dias de hoje. É muito forte o que está acontecendo. E vocês vão para o inferno. Vocês vão ser condenados. Eu estou sendo juiz? Não. É o que a Bíblia está dizendo, que é o caminho de morte. Estão indo para os laços para o fogo eterno. Porque se você tropeçar no mandamento, você já destruiu todos. E vocês não acordam. Vocês ficam inscritos em canal de contenda. Vocês ficam compartilhando vídeo de contenda. Vocês ficam, olha quantas mentiras falaram de mim, por exemplo. Quantas pessoas eles não mataram? A língua mata. A língua não edifica. Então, igreja, a maldição contra o teu próximo, você está amaldiçando a lei, está escrito na palavra de Deus. Então, o que Pedro fala em 1 Pedro capítulo 2, lá no capítulo 2, verso 1, pode pegar a tua Bíblia, eu falo dentro da palavra, eu estou dentro da palavra. Ele diz, não, portanto, livre-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Vou repetir o que Pedro disse. Portanto, livre-se de toda maldade, todo engano, toda hipocrisia e toda palavra de maledicência. Ou seja, toda palavra que contrai contenda, destruição, fuja disso. Vou repetir, 1 Pedro 2:1. Livram de toda maldade, todo engano, hipocrisia, inveja, contenda, maledicência entre os irmãos. Fuja. Pedro está dizendo, fuja, corra, sai correndo no pinote, vão embora. Foi o que a Bíblia está nos ensinando, para não sair fora disso. Cabe a Deus julgar, cabe a Deus entender e escolher os seus efeitos. Por isso que essas visões são falsas. O nosso Deus jamais é um Deus que vai falar assim, vou te dar uma visão agora, faz um vídeo agora, a irmã Maria Chiquinha, eu vou dar uma visão para você, olha lá ela lá, olha lá, tá vendo? Viu como ela tá aí, ó? Ela anda de sutiã na casa dela e de calcinha. Olha lá, a missionária, ó. Eu tive uma visão. Deus me deu a visão e mandou fazer um vídeo contra a minha irmã. Jamais. Isso é o diabo, é Lúcifer. Lúcifer está iluminando nesse YouTube visões falsas. E vocês estão sendo enganados à torta direita. Como Deus está aí contra a sua própria palavra, sendo que Ele está falando sobre não aborrecer teu próximo, não trazer dissensões, não trazer contenda, visões mentirosas que não são de Deus, que não tem comprovação bíblica e nem tão pouco de amor contra o próximo, defamando o teu próximo diante de multidões. Isso devemos entender, que isso são visões demoníacas, visões malignas, diabólicas, e que precisamos fugir disso, que é o que Pedro está dizendo. É muito sério, igreja. Se você for analisar bem, ou a pessoa que tem a visão de alguém, é para chamar em oculto. E olha, nem a visão, é quando vê alguém no erro, chama em oculto, em duas testemunhas, como a Bíblia está dizendo. Então as pessoas, elas querem trazer contendas, dissensões terríveis, com as suas maldades e com sua boca afiada, boca de espada. Então,
Então Pedro, 1 Pedro 2 está falando, vamos embora, sai fora disso. Deus jamais vai dar visão para contenda. As visões que Deus deu no passado é para edificação, arrependimento. Deus jamais é um fofoqueiro que fica falando, ó, fala mal desse e esse aqui fala mal daquele. Deus não faz essas coisas. Esse não é o Deus que conhecemos, que veio desde o Egito tentando tirar o povo de contenda. Não é. Estão fazendo tudo errado. Então fuja desses espíritos, meus irmãos. Espíritos esses que estão iludibriando vocês, e eles falam como se fosse uma convicção própria. A Bíblia diz que os fariseus, até mesmo aquele que fala, eles nem sabiam o que estavam afirmando. Olha, Deus me deu uma visão, o Senhor me visitou à madrugada, eu caí arrebatado, e Deus me levou até um certo lugar. Não é arrebatado, até o diabo arrebata. A Bíblia menciona que Satanás arrebatou Jesus. Vou repetir, o Satanás arrebatou Jesus, quanto mais não vai arrebatar você. Satanás arrebatou Jesus. Ele pegou Jesus de um lado e colocou Jesus no outro. Se ele tem poder para fazer isso com o Filho de Deus, quanto mais se você é um pecador miserável. Então por isso que o apóstolo Paulo fala, tem anjo que vem aqui que ilumina, mas não é de Deus não, hein? Olha, se vir um anjo de luz aqui, pregar outro evangelho, que não seja esse mesmo evangelho, que ele seja destruído, que ele seja anátema, que ele não é de Deus, ele não pode ter execução de prioridade. Então o apóstolo Paulo está dizendo, alguns espíritos malignos estão entrando no meio do povo, fazendo com que o povo entre em discórdia, contenda, e entrando com o povo e um contra o outro. Por isso que aconteceu o que aconteceu lá em Corinto. Olha, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Mas espera aí, nem Paulo é alguma coisa e nem Apolo é de outro. É Deus que dá todo exercício. É Ele que conduz o crescimento. Então nem Paulo é alguma coisa, então nunca Apolo. Porque um plantou, Apolo regou e Deus deu o crescimento. Então começou essa distinção. Ah, eu sou da Deus e Amor, eu sou da Assembleia, eu sou isso, eu sou aquilo. Dissensão entre irmãos. E começaram a se contender. E é essa contenda que vem toda a malignidade. Mas é claro que a diferença de você apontar o erro e a diferença de você pregar a justiça, ela vem como? A justiça, quando você vem proclamando ela, dizendo que está errado ali, é como um profeta que quer arrumar a casa. A outra não quer arrumar. Ela quer sem ser. Então é na vontade de Deus que profetizamos. A Bíblia diz que para profetizar tem que ser na vontade de Deus. Então profecias, ela não serve somente para revelar o futuro. Profecia serve para executar o juízo. Mas não é somente na vontade humana, é na vontade do Espírito. É Ele que ordena, é Ele que fala, vai até a casa de Israel e avisa esse povo para o conserto. Vem do Senhor, não vem do homem, não vem de sentimento humano. É do Senhor que vem a glória, é do Senhor que vem a prontidão, é do Senhor que fala, vai até a casa de Saulo, porque ele está cego. Ananias, quem é esse Saulo? É aquele lá, Paulo, que matava. Ah, Senhor, já ouvi falar mal desse homem, mas vai, porque para mim é um vaso escolhido. É Deus que manda, é Deus que fala a Jeremias, profetiza no meio da praça, que Israel será cativo há 70 anos. Então é esse termo, é esse comportamento que Deus tem com os seus profetas. Agora, língua pequena, poderosa para execução. Por isso que a Bíblia fala assim, ó, aquele que aborrece o teu irmão já matou. A língua é uma metralhadora. Ó. Você já assassinou quantas? Olha quantas balas já saiu. Uma metralhadora, uma R15. Você assassinou o seu irmão com a língua. Você aborreceu ele com as palavras da tua língua. Então desse jeito você já está assassinando pessoas. Você está matando, executando almas. E esse dia, o dia do grande tormento, virá sobre ti, sobre a tua casa. É isso que Deus está reclamando e falando com nossos corações. Eu estou suado aqui, mas suado da glória de Deus. Anai te rebecai. O Senhor tem me dado esta palavra e Deus é minha testemunha. Aleluia, glória a Deus. Oh que glória, aleluia. Oh glória a Deus, oh glória. Então o povo murmurou, Moisés, o que beberemos? O que beberemos, Moisés? Moisés diz, eu tenho que tirar da rocha. A murmuração de Moisés deixou ele fora da terra prometida, da Canaã perfeita. Aleluia, glória a Deus. Em Números 16, 41, a Bíblia diz que no dia seguinte toda a comunidade de Israel começou a se queixar contra Moisés. Vão matar, vocês mataram o povo do Senhor, vocês mataram lá no deserto, né?
e aquela murmuração terrível. Aí o apóstolo Paulo manda a carta para os Romanos, no capítulo 9, versículo 20, ele começa: mas quem é você, homem, que questiona a Deus? Acaso aquilo que é formado para dizer o que formou? Por que fizeste assim? Quem é o homem para querer queixar, para querer falar? Ele é o quê? Ele é apenas um homem, um pecador miserável, que vai morrer e não se tornar pó novamente. Mas Deus, com sua glória, viverá para a eternidade, reinará para todos sempre, porque Ele é glorioso, Ele é exaltado, Ele é justo juiz, e também o alfa e o ômega, o princípio, o final, aquele primeiro e também o derradeiro. Ele sim pode julgar todas as coisas, Ele sim pode determinar o começo, o meio, o fim, o começo de uma história e o terminal dela. Então o Senhor que reina e está vestido de majestade. Você, linguarudo, linguaruda, fofoqueira, você não tem majestade alguma para falar mal do teu irmão, você não tem majestade alguma e nem coroa de espinhos para levar em si os pecados de muitos. Você é um pecador, você não consegue levar o pecado da humanidade, você não tem coroa de espinho, você não levou chicotada, então pouco foi crucificado. Então respeita o grande juiz, que é determinante a ele o julgamento. Então você não pode carregar os pecados dos homens. Então cale-te mar, cale-te tempestade, nequei, tecai, churico, mano. Está forte a presença de Deus aqui. Aleluia, oh, glória, que tremendo, que palavra, que glória, oh glória, que presença gloriosa. Quando a Bíblia fala em 1 Pedro 4,2, fala: seja hospitaleiro sem murmuração, não murmure mais, não murmure mais. Aleluia, glória a Deus. No livro de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 10 ao 11, apóstolo Paulo está dando uma receita dizendo: e não se queixe como algum deles se queixaram, foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas acontecem eles como exemplo e foram escritas como advertência para nós, para que tenha chegado o fim dos tempos. Então não murmure, porque o anjo da morte matou os que murmuraram, o anjo da morte matou os que ficaram falando coisas com coisa, irritando uns aos outros. Acabou de passar um anjo aqui. Deus é minha testemunha, está arrepiando. Passou um ser de branco. Vou até filmar aqui, ó. Ali, meus irmãos, ó. Irmãos, eu falei, o anjo passou aqui, ó. Diante do Espírito Santo, eu não estou mentindo. Um ser de branco passou aqui agora, ali, ó. Foi para lá, foi para cá, ó. Foi para lá. Ele veio daqui e passou ali. Eu não estou mentindo, não. Diante do Espírito Santo, não estou mentindo, não. Então o anjo, meu Deus, muito forte, até me arrepiou agora. O anjo destruidor passou e matou os maldizentes. Então o apóstolo Paulo: não faça isso, não faça essas coisas, senão você vai ser destruído também. Guarda a língua, fofoqueira, guarda a língua antes que seja tarde o teu dia. Oh, glória a Deus. Está muito forte a presença de Deus aqui. Está muito forte a presença do Senhor aqui. Jesus está aqui. Então, igreja, o que Deus quer do homem, o que Deus pede do homem, aleluia, glória a Deus, que todos os homens se compadeçam um pelo outro. Em Provérbios ele está falando: você pode usar a língua tanto por fruto da justiça como fruto da morte. Então, igreja do Senhor Jesus, o que Salmo 106 está falando? Vocês queixam dentro de vossas tendas e não obedecem ao Senhor. Semelhantemente, meus irmãos, Tiago está falando que a língua é um pequeno órgão de corpo, mas se vangloria de grandes coisas, é incendiado, é inflamado pelo inferno. Então, igreja, se você passar provas, não murmure, glorifique a Deus. Não murmure pelo seu filho estar nas drogas, não murmure porque você está passando por essa situação. Deus quer que você tenha paciência. Não murmure, igreja. Aleluia. Olha o que diz em Jeremias, no capítulo 6, 28. Todos eles são rebeldes, obstinados e propagados de calúnias. Estão endurecidos como o bronze e o ferro. Ou seja, a essas pessoas, mesmo vendo um vídeo desse, eles não se endireitam, porque seus corações é como bronze e como ferro. Irmãos,
Eu estou sentindo uma glória que eu estou suando aqui meu rosto. A glória de Deus está sobre esse lugar. O anjo do Senhor está aqui do meu lado como testemunha fiel, com uma espada de justiça, mostrando, meus irmãos, que eu estou abrindo vossos olhos, que é brincadeira não, que o reino dos céus é coisa séria e que a língua é algo muito glorioso se nós olharmos para o fruto de justiça. É muito sério a presença do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Começou a espada de Deus no deserto em 14:29, em Números. Cairão nesse deserto os cavalos de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados em uma semente que se queixaram contra mim. Quando Deus ele dá a determinação, vocês vão morrer acima dos 20 anos. Todos vocês de 20 anos para cima vão morrer nesse deserto, porque queixaram contra mim. Vai ser, vocês vão morrer hoje. Olha que Deus, imagina Deus falar isso para você hoje. Hoje você cai. Quem vai escapar, igreja? Quem escapará da mão gloriosa do Senhor? Quem escapará, igreja, da mão gloriosa do teu Espírito, ó Deus? Quem, igreja do Senhor? Quem escapará do grande juízo de Deus? Quem é o contendeiro? Quem é o linguarudo? Quem é o que fica defamando o teu irmão? Que vai escapar no dia do grande tribunal de Cristo? Quem escapará? Quem esconderá da grande ira de Deus? Então, igreja, vamos fechar nossa boca, vamos ficar em espírito, vamos chorar com os que caíram. Se o cara entrou em prostituição, vamos chorar por ele. Se a pessoa matou, vamos chorar por ele. Se ela caiu, vamos chorar por ela. Se alguém um dia perguntar, olha, você não viu quem caiu? Eu não quero saber quem caiu, eu quero saber quem levantou. Eu quero saber quem está de pé, eu não quero saber quem caiu. Vamos orar para os que caíram. Aleluia, glória a Deus. Igreja de Jesus, é esse termo. Eu estava preparado para fazer um vídeo sobre jogos, que já faz 4 meses que eu prometi. Eu estava sentado, eu falei, Deus, o que eu vou falar? E o Espírito do Senhor me disse, é hora de cortar a língua dos homens. É muito sério, igreja. É algo muito forte. Meus irmãos, é muito sério. São milhões de versículos que condenam a dissensão, as calúnias, difamações. E vocês ficam dando ênfase a isso nessa plataforma. Se uma irmã encosta em você e começa a falar do outro, você puxa a conversa. Quebra esse Satanás no meio, esse espírito maligno do inferno, que fica falando mal dos outros, que fica com contenda a igreja. E eles se vestem como servos, mas nunca conheceram a verdade, nunca conheceram a Deus, e ainda proclamam um evangelho maldito, distorcido, cheio de podridão e cheia de mentiras. Então, devemos honrar o Senhor e dar força ao seu poder e à sua glória. Vamos vigiar, não vamos ter pressa para falar, não. Se alguém falar, e aí o presidente? Eu não concordo com muitas coisas, mas vamos orar por ele. Não vamos falar mais de Bolsonaro. O Espírito Santo falava comigo, ore por todos, até para os governantes. Lula ladrão, o que é isso? O Lula também é uma alma. Se você falar que o Lula é ladrão, o Lula também é uma alma, você está julgando ele como um ladrão. E se Deus for absorver ele no último dia, quem é você para julgá-lo? Você determinou. Como falar que alguém é ex-presidiário, que alguém é um assassino, um estuprador? Igrejas são gírias para condenar alguém. A justiça da terra, ela não condena, ela somente coloca o homem em observação. A maior condenação será no dia do juízo eterno. Nesse dia, o grande tormento e a grande condenação em prisões eternas. Então aqui, o homem, ele somente fica guardado da sociedade. Mas naquele dia, todos aqueles que murmuraram, todos aqueles que foram contra o teu próximo, serão banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Está chegando o dia do juízo, igreja. O grande trono branco se estabelecerá no grande tormento dos homens, tribos, línguas, nações, todos verão a face do Senhor e o poder da sua majestade, e todos verão a sua glória, e toda língua confessará, e todo joelho se dobrará, e vão anunciar com suas próprias línguas que Ele é o Senhor,
que Ele é o Yeshua HaMashiach, que Ele é o príncipe da paz, que Ele é o grandioso, que Ele é o poderoso, e que não somos nada para julgar alguém, que não podemos nada nessa terra. Ele é digno de honra, de glória, de poder e também de majestade. Aleluia. Glória a Deus. Mas como nesse canal nós queremos salvar almas, por isso Jesus disse: aqueles que te amaldiçoam, amaldiçoa ele também. Não! Orai pelos que vos perseguem e bendizer os que vos maldizem. Então Jesus está falando: não vamos maldizer eles são das trevas. Eles estão amaldiçoando vocês porque eles são das trevas. Vocês são da luz. Vamos abençoá-los, bendizê-los. E foi essa língua de justiça que Jesus nos ensinou. Jesus, de modo algum, eu não vi Jesus de modo algum xingando os fariseus. Eu vi ele sempre com justiça. E quando os fariseus o crucificaram, Jesus olhou e disse: perdoai os fariseus, porque eles não sabem o que fazem. É uma língua poderosa de amor. Então, guarde a tua língua. Se o Senhor me deu essa palavra, é para você compartilhar com o seu vizinho. É para você ir nos canais de contenda, ir lá e colar esse link, sabe? Olha, uma resposta para você. Escreve assim, todos os canais que contenda. Está aqui uma resposta. Você é servo? Faz um vídeo, faz um react. Eu queria que algum pastor fizesse um vídeo agora, me debatendo contra mim. Se eu estou errado, se o Espírito que está em mim é o falso, mostra o verdadeiro e vem bater contra esta palavra. O falso aqui está desafiando os verdadeiros. Vem debater, vem verdadeiro, vem verdadeiro, vem debater, faz e desprega tudo que foi profetizado, a verdade nesse lugar. Venha, venha verdadeiros, venha verdadeiros, vocês que gostam de contenda são os verdadeiros, venham, venham, vem, bate contra a verdade do Senhor. Vocês não entram na porta e tampouco deixa eles entrarem. E foi isso que Jesus estava falando. Então, igreja, cortar a língua não é com canivete. Cortar a língua é através dos mandamentos. Que Deus os abençoe todos vocês. E que nós podemos agora, vamos comentar. Eu quero mais de 700 comentários aqui. Vocês precisam deixar esse vídeo bem forte. Nós vamos deixar esse vídeo forte, porque é uma revelação divina e deve ser pronunciada. Vamos ficar quietinho, silêncio. Vamos ficar em silêncio. Vamos chorar em silêncio. Vamos ficar, porque o tempo da paciência é o melhor tempo que existe. Fica calado, deixa Deus trabalhar. Vamos ficar sozinhos. Vamos ficar sozinhos, muitas vezes chorando sozinho, mas sem murmurar. Glória a Deus, aleluia. Vocês, meus irmãos, foram ensinados errados. É por isso que muitos de vocês ficam surpresos com esses vídeos. É por isso que muita gente fica: meu Deus, que ensino maravilhoso. É porque não te ensinaram o caminho. Porque eles também não conheceram o caminho. E eu conheci. Eu conheci. E Jesus, Ele está aqui para fazer com que vocês aprendam a verdade. Então, igreja, que Jesus vos abençoe de uma forma gloriosa. E que a glória de Deus possa estar sobre vocês. E que o tempo, meus irmãos, do fim está muito próximo. E o tempo da colheita já está próximo. Então esse dia virá à tona. Esse dia virá, igreja. E não vai tardar esse dia. O dia do grande julgamento. O dia do final. Eu fiz um vídeo aí do fim dos tempos e também da justiça de Deus. Igreja, que a língua possa ser, sim, cortada antes da hora. Venhamos e voltamos para o Senhor, pois Ele tem o caminho da vida eterna. E Ele quer nos bem. Ele sabe que a língua profetiza o mal. Um grande abraço a todos. Que Deus vos abençoe e que a glória do Senhor esteja sobre vocês. Amém? Um grande abraço a todos.
e que Jesus possa abençoar todos. Um grande abraço, igreja. Que Jesus venha te abençoar, que Jesus venha te dar força para que você siga em Sião juntamente com o Senhor. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza e nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem agora ofuscar o reino de gozo celeste que Deus quis pra mim preparar. Irei uma linda cidade, Jesus me dará um lugar. Deus abençoe, deixe seu comentário aqui. Mais, até 11h40. Deus abençoe a todos. Sempre louvar, do céu tenho muitas saudades. Glória, igreja. Aleluia. Vamos ouvir a harpa, querido. Olha essa harpa lá, olha só. Olha só que tremendo. Olha isso, a harpa, olha lá, a harpa cristã. Rodeado de grande esplendor, pagar não é necessário, a casa de lá hei de ter, meu eternal vestuário, no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei pra linda cidade, Jesus me dará um lugar. Os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo voltei quando eu vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor. No céu o luto é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar. Quais astros por Deus espalhados, no céu para sempre brilhar.